Tá. Bom dia a todos, meu nome é Bruna, sou eletrofisiologista aqui da Clínica Ritmo e eu vou dar sequência às nossas reuniões clínicas semanais. Toda semana a gente apresenta um artigo, a gente faz uma apresentação de mais ou menos 10 a 20 minutos e depois a gente discute sobre o tema. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre estratificação de risco na via acessória, na pré-extensão ventricular. É um artigo, um estudo observacional publicado esse ano na revista europeia da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, a presença de pré-excitação ventricular em eletrocardiograma é encontrada em 0,1 a 0,3% da população, e o risco de morte súbita ao longo da vida é em torno de 3 a 4%, sendo o risco ao ano baixo, de 0,15% ao ano. E entre os assintomáticos, essa incidência ainda menor varia nos estudos de 0,1 a 0,6%. Mas, mesmo não, a maioria não evoluindo com morte súbita, 1 em cada 5 pacientes assintomáticos vai evoluir com alguma arritmia, sendo 80% delas, no caso, taquicardia por reentrada V mediada por via acessória, né, TAC supra, e 20 a 30% com fibrilação atrial. Então, também é uma população que, em comparação à população em geral, tem uma incidência maior de fibrilação atrial. Como que a gente avalia esses pacientes de maneira não invasiva? A gente faz uma avaliação, uma estratificação de risco com Holter e teste ergométrico, e são critérios conhecidos como de baixo risco da via acessória. Pré-excitação intermitente no Holter, como esse traçado, em que um batimento é sem pré-excitação e o outro é com, e no teste ergométrico, uma perda súbita de pré-excitação no esforço, quando a frequência aumenta. Por quê? Qual que é o risco da via acessória de morte súbita? É ela conduzir tão bem, conduzir com altas frequências, que uma fibrilação consegue chegar numa frequência muito elevada. E essa fibrilação atrial, com uma frequência ventricular elevada, degenerar para fibrilação ventricular. Então, o risco da via está na capacidade dela de conduzir com frequência muito elevada. Como que a gente pode avaliar isso de maneira invasiva no estudo eletrofisiológico? A gente faz estimulação atrial cada vez mais rápido, cada vez com intervalo com acoplamento menor. Então, por exemplo, aqui a gente está estimulando o átrio com um intervalo de 440 milissegundos, está conduzindo pela via acessória, está passando pelo nó e pela via. Quando a gente vai reduzindo esse intervalo, aumentando a frequência cardíaca, chega um momento que perde a condução pela via acessória, bloqueia na via acessória e conduz só pelo nó AV. Então, aqui com 420 milissegundos, que dá mais ou menos 140 batimentos por minuto, essa via acessória deixou de conduzir. Então, a gente fala que o período refratório dela, anterógrafo, de condução anterógrada, é 420 milissegundos, sendo considerada aqui uma via de baixo risco. Então, o que são os critérios por estudo eletrofisiológico para uma via ser considerada de alto risco? Um período refratário menor que 240 milissegundos, ou seja, com frequência ventricular de 250, né, com frequência atrial de 250, a via ainda consegue conduzir e chega numa frequência ventricular de 250 batimentos por minuto. Ter no estudo eletrofisiológico induzida ataque supra e ter mais de uma via acessória. Esses são considerados critérios de alto risco, lembrando que um critério de alto risco já tem indicação classe 1 de ablação, mesmo em pacientes assintomáticos. E será que exames não invasivos, então, são suficientes para avaliar o risco dessa via acessória? Esse relato de caso, publicado em 2017, ele questiona isso, porque ele comenta de um paciente que foi para estudo eletrofisiológico e o eletrocardiograma basal dele, no início do estudo, era semelhante àquele Holter, tinha pré-excitação intermitente. Então, um conduzia sem via acessória, pelo nó AV, e o outro conduzia pela via acessória. Então, pelo eletrobasal, esse já era considerado um paciente de baixo risco. Mas quando se faz a infusão de isoproterenol, que é um beta-2 agonista que a gente usa em praticamente todos os nossos estudos para indução de TAC supra, o pacing atrial, a estimulação atrial, revelou um período refratário de 230. Mesmo a 230, ela ainda conduzia pela via acessória. Então, o isoproterenol foi capaz de melhorar a condução pela via acessória,
reduzindo o seu período refratário. Isso a gente chama de sensibilidade da via a catecolaminas. E isso pode acontecer no dia a dia também, dependendo do nosso tônus adrenérgico, a gente vai ter liberação de catecolaminas e a gente pode alterar a condução pela via acessória. Esse mesmo paciente do primeiro traçado que eu mostrei tinha esse traçado às 6 da tarde, uma condução, com uma frequência ventricular de 113, em que ele conduzia com pré-excitação intermitente, mas às 3 da tarde, com 140 batimentos por minuto, ele conduzia sempre pela via acessória, todos os batimentos conduzidos pela via acessória. Então, em momentos diferentes do dia, conforme a variação do tônus adrenérgico, a gente pode alterar a condução pela via acessória. Então, o Holter não parece ser o melhor exame para classificar essa via acessória. Talvez o teste ergométrico, porque ele bota o paciente numa situação de estresse, numa situação de liberação catecolamínérgica, e talvez ele seja um melhor exame para avaliar. O que o GUIDE fala? Que em atletas com ocupação de alto risco ou atletas competitivos, tem indicação classe 1 de estudo e ablação se é alto risco. Se não é e é assintomático, você pode avaliar de maneira não invasiva, 2B, ou também fazer estudo eletrofisiológico 2A. E se for de alto risco, vai para ablação. Se não for de alto risco, ainda assim você pode considerar ablação. Então, o que esse estudo fez? Ele avaliou 178 pacientes num centro único na Suécia que tinham pré-excitação ventricular no eletrocardiograma. E em 164 deles, ele fez um teste ergométrico. E ele dividiu entre dois grupos. O grupo que perdia a pré-excitação subitamente no esforço foi classificado como baixo risco, e o outro grupo que persistia com pré-excitação, que foi considerado de alto risco. Todos os pacientes foram para estudo eletrofisiológico. No estudo, o estudo era realizado com sedação, nenhum com anestesia geral, e se o período refratário da via fosse ainda em estado basal, acima de 250, se repetia o teste com isoproterenol. E o que ele viu? Então, era uma amostra que a idade média era em torno de 39 anos, 60% deles eram sintomáticos, eles acabaram incluindo pacientes sintomáticos na estratificação aqui. Lembrando que no dia a dia, via acessória sintomática já tem indicação de ablação e não de estratificação de risco. Aqui, então, entre os que tinham sintomas, a grande maioria palpitações, só 3 síncopes, e só 15% tinha alguma arritmia documentada. Então, nos que foram para a estratificação de risco, assintomáticos e sintomáticos. Entre os assintomáticos, 1/3 deles, quase 20 pacientes, tinha critérios de baixo risco no teste ergométrico. 60% deles induziu alguma arritmia, mesmo sendo assintomático, e 40% deles, mesmo assintomáticos, tinham uma via acessória considerada de alto risco depois da infusão do isoproterenol, sendo que sensibilizou o exame de 12% para 40% após a infusão do isoproterenol, que seriam pacientes que inicialmente seriam considerados de baixo risco por serem assintomáticos. E quando ele avaliou só os pacientes que foram classificados como baixo risco na esteira, 6 deles ainda tinham critério de alto risco pelo estudo eletrofisiológico. Então, 6 pacientes seriam inadequadamente classificados como de baixo risco. Ele bota como uma sensibilidade da esteira de 40% e um valor preditivo negativo de 51% apenas. Então, o que ele conclui? Que a perda de pré-excitação no teste ergométrico teve uma baixa sensibilidade, um valor preditivo negativo, para excluir pacientes de alto risco. Então, o estudo eletrofisiológico deve fazer parte dessa estratificação, mesmo em pacientes assintomáticos. E o isoproterenol deve rotineiramente fazer parte do procedimento. Na prática, a gente vai estar lá fazendo estratificação com o estudo eletrofisiológico, muito difícil a gente não fazer ablação. Então, a gente acaba se preocupando muito mais com o risco da ablação, e não propriamente da via acessória. Se é uma via acessória longe do sistema de condução, não é ali anteroseptal, médio septal, a gente acaba fazendo ablação igual. Essa, por exemplo, é uma via acessória que está o seio coronário atrás da mitral, catéter no seio coronário aqui, e uma via acessória lá lateral
no anel mitral, mais ou menos aqui. Então, bem longe do sistema de condução, em que a gente aplica a radiofrequência e elimina a condução pela via acessória. Então, a gente elimina o risco, mesmo ele sendo baixo ou alto. Então, é mais ou menos assim que a gente faz na prática. Quero até ouvir a opinião dos colegas aí. Obrigada.